5h46 agora, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, diminuiu a expectativa de crescimento global em meio à guerra comercial. Ela projeta agora que o Produto Interno Bruto Mundial avançará 3,1% em 2025, contra 3,3% da previsão anterior, anunciada em dezembro. Em comunicado, a organização afirmou que a agressividade das políticas comerciais dos Estados Unidos afeta ou influencia, de alguma forma, a economia de vários países, incluindo o Brasil. A OCDE também revisou para baixo a previsão de crescimento global no ano que vem, de 3,3% para 3%. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Daniel Cassetari, especialista em comércio exterior. Daniel, boa tarde para você. Obrigado pela sua disponibilidade em conversar com a gente ao vivo aqui no Radar. Daniel, do ponto de vista econômico, é lógico que vai haver impacto negativo decorrente das tarifas impostas por Donald Trump, né? Agora, o tamanho desse impacto ainda está pendente do que vem pela frente, né? Ninguém consegue saber direito ainda a essa altura quantas tarifas, quais tarifas, quando, durante quanto tempo, sobre quais produtos, contra quais países Donald Trump vai aplicar, né? O Donald Trump, acho que ele não tem, nem ele mesmo sabe a dimensão disso aí, né? Ele tem um comportamento bastante de impulso, né? Então, eu vejo que essas atitudes, essas colocações de tarifa que os Estados Unidos vêm impondo, vêm propondo e aplicando, ela traz uma certa consequência, né? Isso aí vai ter que ser um ajuste de mercado. Outro fator é que o mercado mundial está muito atento ao crescimento que está acontecendo, né? Que vai deixar de acontecer. Mas eu acredito que essa situação dos Estados Unidos, ela vai se normalizar. Eu acredito que isso é uma estratégia, inclusive, para outras questões que os Estados Unidos vêm passando de dificuldade, né? Os Estados Unidos têm um problema aí com a questão imobiliária, então uma das formas de se conter a construção civil talvez seja taxar o aço que vai para os Estados Unidos, então os Estados Unidos têm uma outra forma de aplicar o controle interno do seu país. Isso é muito ruim. Para você ter uma ideia, o aço que o Brasil manda para os Estados Unidos é cerca de 48% do que nós produzimos, nós mandamos para os Estados Unidos, né? Um aço semi-acabado. Então, com certeza, isso aí vai ter um impacto que não dá muito para prever. Porém, acredito eu que nem mesmo Donald Trump está sabendo bem para onde isso vai dar, né? Uma vez que os mercados se ajustam e depois para retomar, isso aí vai ter um novo custo. Queria te pedir para explicar para a gente como é que se dá o impacto das tarifas sobre a economia dos países e, consequentemente, sobre a economia mundial. Começa com a inflação. Sim, muitos países eles utilizam retirar tarifas para conter a inflação. Outros países utilizam as tarifas para poder projetar o seu mercado de alguma forma, o mercado interno. Então, o impacto inicial disso aí no mundo é o seguinte: nós teremos, por um outro lado, uma oferta muito grande de aço para outros países. Então, países que consomem bastante aço do Brasil, como a China importa muita matéria-prima do Brasil e devolve um aço mais acabado para nós, né? E esse reflexo talvez diminua o preço do aço que o Brasil importe. Isso, consequentemente, melhora bastante o nosso mercado. Outros países também que consomem o aço já acabado da China vão se beneficiar muito disso. E o impacto na inflação disso aí ajuda bastante os países que estão tendo problemas com a inflação, como o Brasil. Tá? Uma vez que eu tenho um favorecimento de preço, eu consigo, então, melhorar bastante as minhas alíquotas internas e também não ter um impacto muito grande com a inflação. Agora, para outros países, caso dos Estados Unidos, por exemplo, seria o contrário. Eles podem ter um aumento de inflação. Com certeza. O que eu tenho percebido, estudado bastante, que os Estados Unidos ele tem aumentado muito a oferta de imóveis para os Estados Unidos. Se a gente recordar, alguns anos atrás, os Estados Unidos estavam passando por uma crise muito grande, o pessoal não estava conseguindo pagar os imóveis, devolvendo apartamento, devolvendo casa, morando na rua e assim por diante. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos está tendo uma entrada muito grande de imigrantes de forma legal, inclusive.
As pessoas que vão até os Estados Unidos compram seus apartamentos em Miami e assim por diante, em lugares aí que tem bastante oferta, mas não são ofertas, não são demandas de americanos. E isso o governo americano está percebendo. Então, uma forma que vai afetar diretamente o povo americano vai ser na inflação. Né? Mas com isso ele tenta reduzir a situação da construção civil e normalizar alguma coisa dentro dos Estados Unidos, colocando essas barreiras, que são muito mais para eles do que para nós. Agora, aí quando se tem um aumento de inflação decorrente de produtos que estão entrando mais caros porque estão sendo sobretaxados, isso vai ter que levar em algum momento a um aumento de juros que vai segurar a economia também. Exatamente. Com isso, leva ao aumento de juros, os bancos que estão financiando os imóveis também vão ter que se ajustar, a oferta de dinheiro já vai ser bem menor para esse segmento, uma vez que o preço, o custo desse imóvel já está um pouco mais caro, o custo do aço nos Estados Unidos vai ficar um pouco mais caro, então, consequentemente, as questões de inflação ali vão dar uma disparada. E aí, o que acontece? Ele não atinge só o aço. Né? Ao mesmo tempo, eu vou ter problema com o cimento, ao mesmo tempo, eu vou ter ali questões de desemprego, ao mesmo tempo, eu vou ter uma série de outras coisas que desencadeiam, até combustível, por questão de tudo isso, porque é uma medida muito pesada. Se você parar bem para pensar, 48% de todo o aço que nós produzimos no Brasil, nós enviamos para os Estados Unidos, é um baque muito grande para o Brasil, mas para os Estados Unidos será um baque muito maior, porque ele não está taxando só Brasil, ele está taxando o aço que entra nos Estados Unidos. Agora, voltando aqui aos dados da OCDE, é curioso porque a OCDE fala de uma previsão menor de crescimento da economia global e ela fala de alguns países e alguns blocos separadamente também, e ela prevê um crescimento menor da economia dos Estados Unidos, do Canadá, do México, que são os países mais diretamente envolvidos nessa guerra comercial iniciada por Trump. Mas o outro país mais diretamente envolvido, que é a China, teve uma revisão para cima da parte da OCDE. Né? A OCDE previa que a China cresceria 4,7% esse ano e reviu para 4,8%. E para o ano que vem manteve a previsão de crescimento chinês em 4,6%. Em que a China se beneficia disso? Qual é a característica da economia chinesa que permite que ela não sofra esse baque? A OCDE ela faz um alinhamento em relação ao mercado mundial, ela se baseia bastante nas questões de acontecimentos políticos, né, os geopolíticos ali. Isso leva muito em conta as questões de barreiras, as questões de burocracia para comércio, as questões também que está sendo muito levada em consideração hoje para todo o mercado mundial, está tendo essa desaquecida, a questão da guerra, porque me parece que a guerra está tendo um pouco mais de tempo do que deveria ter tido, então os países estão desacelerando o crescimento e tendo um custo maior de produção. Já na China, ela vai à contramão de tudo isso. A cultura chinesa, eu tenho 25 anos de mercado chinês, a cultura chinesa, ela sempre vai à contramão das coisas que estão acontecendo, principalmente. E se as coisas estão acontecendo a favor, ela vai também. Então, hoje, enquanto o mercado está muito preocupado com a guerra, enquanto nós estamos tendo questões de gripe aviária, que os ovos estão muito caros e tudo mais, a China está partindo agressivamente para facilitar o mercado dela, tanto para quem está entrando quanto para quem quer comprar dela. Entendeu? Então, isso está acontecendo muito forte na China. O governo chinês ele vem ofertando às empresas de uma forma muito agressiva. Ele faz exatamente o que ninguém está prevendo. Né? Então, enquanto se os Estados Unidos soltam essa linha de aço que nós oferecemos, a China vai comprar. E ela comprando, ela vai oferecer mais barato e assim por diante. Né? Então, o mercado chinês ele é bastante agressivo, principalmente nas dores. Para a gente encerrar aqui, Daniel, só registrar então o que a OCDE apontou ali em relação ao Brasil, reviu a previsão de crescimento da economia brasileira também para esse ano de 2,3% para 2,1%. Para o ano que vem, a previsão anterior era de crescimento de 1,9% e reviu para um crescimento do PIB de 1,4%. Claro que a gente pode ter algum impacto aí das tarifas, mas, de novo, nesse momento o Brasil está sendo afetado só por aço e alumínio. E aí o que é mais importante na nossa relação comercial com os Estados Unidos é aço, como você apontou aí. Agora, ninguém sabe o que é que vem a partir do dia 2 de abril, né? Não dá para prever muito bem, mas a relação de crescimento de países como o Brasil, Vietnã, se você pega outros países como Tailândia e tudo mais, ela tem uma previsão muito boa, segundo a OCDE.
né? Então, muito boa porque está todo mundo indo num sentido e nós estamos indo em outro. E o que acontece isso que são países que estão aí emergentes, né? Nós temos muita coisa para oferecer. O agro no Brasil ele é muito forte, ele é muito agressivo. As questões do próprio minério de ferro, vamos esquecer um pouco do aço acabado ou semi-acabado, do que importamos, do que exportamos, mas do que nós temos no nosso território, isso nunca vai parar. Então, a previsão, por menor que seja, para o Brasil e para países que estão ali emergentes, ela é realmente boa, dentro de um cenário que é ruim. Daniel Cassetari, especialista em comércio exterior. Obrigado, Daniel, pela sua participação. Boa Por semana. nada. Até logo. Até, valeu.